uma grande tempestade se levanta contra os barcos. E como nós lemos, semana passada eu vi um vídeo do qual quando um navio gigante, a onda batia naquele navio, Rubens, a onda tampava quase que o navio todo, e aquilo me dava medo só de ver o vídeo. Então quando eu meditei nessa palavra, eu comecei a pensar e conjecturar na minha mente o tamanho daquela onda para o tamanho daquele barco. E aqui já vai uma palavra profética que está em Isaías: ainda que se você passar pelas águas, ela não vai te afogar, e se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, independentemente de quão profundas sejam as águas ou de quão quente seja o fogo. Só entender essa palavra, joga para cima, dá uma glória a Deus aí nessa noite, porque a palavra é profética para mim e para a sua vida. Quando nós olhamos para esse texto, tio Rubens, que quando as ondas estão por cima do barco, nós entendemos o seguinte: a onda está tampando o barco, está subindo pelo barco, e Jesus Cristo ainda está dormindo. Mas ainda assim me traz uma palavra e me fez lembrar do livro de Mateus, no seu capítulo 25, que vai contar a história sobre 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Vamos dar uma breve pincelada. A Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus, no seu capítulo 25, que estão as 10 reunidas no mesmo lugar, aguardando o noivo. Aguardando quem? O noivo. Eu não ouvi. Aguardando quem? O noivo. Estando aguardando o noivo naquele momento. 5 delas estavam com o azeite perto de acabar, e naquele momento em que o azeite delas, Mônica, estava perto de acabar, as 5 imprudentes olharam para as prudentes e falaram bem assim: nos dai um pouco do teu azeite, para com que possamos esperar o noivo. Elas olharam para as outras e falaram assim: como é que nós podemos dividir com você o nosso azeite? Vai até quem vende e compra azeite para você. Só que eu aprendi um negócio muito interessante dentro da Bíblia, dentro desse texto. Como é que uma noiva que está aguardando o seu noivo vai sair da posição que ela está para comprar azeite, sendo que o dono do azeite era o próprio noivo? Como é que você vai piratear azeite, sendo que o dono do azeite é quem é que dá o azeite de graça? Como é que você vai pagar por um algo lá fora, sendo que o dono do azeite te dá gratuitamente? Então foi através desse texto que eu comecei a meditar enquanto Jesus Cristo estava dentro do barco, e eu analisando novamente, eu fui perceber o seguinte, Kelly, que quando elas saíram da posição, o problema não é que o azeite estava acabando, o problema não é que elas ouviram aquele momento, o problema foi que elas saíram da posição onde elas estavam. Eu imaginei e perguntei a Jesus Cristo, até agora eu não tive resposta. Eu perguntei assim: Jesus, e se elas tivessem ficado no lugar, será que o Senhor teria fechado a porta e elas teriam permanecido no lugar? Porque querendo ou não, o Senhor é o dono do azeite, o Senhor é o dono do azeite. Sabe por quê? Azeite dentro da Bíblia significa presença, azeite dentro da Bíblia significa Espírito Santo. E quando você está na posição ainda que sua lâmpada esteja vazia, lá no Salmos capítulo 105, 115, se eu não me engano 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós estamos na posição, ainda que o mundo venha desabar, ainda que as ondas venham cobrir o seu barquinho, saiba que Jesus Cristo, Ele é o dono do azeite. Fica na posição mesmo que o azeite esteja acabando, para que quando acabar o azeite, o noivo chegar, fechar a porta, e você ainda vai estar na posição. E de repente, quando as ondas estão cobrindo aquele barquinho, se é para ele, tem que ser mais forte, porque eu não sou merecedor. Quando as ondas estão cobrindo o barquinho, quando as ondas estão tampando o barquinho, os discípulos que andavam com Jesus, comiam com Jesus Cristo, viviam com Jesus Cristo, andavam com Jesus Cristo, viram Jesus Cristo fazer milagre, começa a desesperar, olha para Jesus Cristo, acorda o mestre do seu sono e fala bem assim: Senhor, nos socorre. E Jesus Cristo, como um bom mestre, como um bom ensinador, Ele vai olhar para eles e vai falar bem assim: porque estão com medo, homens de pouca fé? Aí eu me lembro de outra coisa, de outro texto que me fala, que também estava dentro de um barquinho, só que acontece uma situação diferente. Jesus Cristo despede o seu povo, os seus discípulos entram dentro do barco, vai atravessar, as ondas vêm batendo no barco novamente, e lembrando que eles estavam dentro do barco, e quando as ondas estão batendo, Jesus Cristo está no monte orando. Já era para você estar dando glória a Deus. Eu vou repetir: enquanto que os discípulos estavam atravessando, Jesus Cristo estava no monte orando. Enquanto que os discípulos estavam passando pela prova, Jesus Cristo estava no monte orando. Mas espera aí, Jesus Cristo é o dono do azeite, Jesus Cristo é o dono da vida. Sim, Ele é o dono da vida, mas lá quando Ele estava no Getsemane, Ele falou bem assim: Pai, passa de mim esse cálice, porque a carne é fraca, mas o Espírito está forte. Então vem você com essa carinha pra mim, olhando pra mim com esse olhinho de coruja, fala bem assim: eu suporto tudo, eu consigo tudo, eu não dependo
A Bíblia, ainda que você venha cair, se você cair, Jesus Cristo vai mandar um sirineu para carregar sua cruz, porque você não entra em lugar nenhum sozinho. Se fosse sozinho, Jesus Cristo não teria chamado 12 para poder andar com ele, mas vamos lá, porque esse é o foco da mensagem. E quando as ondas estavam açoitando o barquinho, quem é que vem pelas ondas? O Todo-Poderoso, o Emanuel, o grande Yeshua. Ele vem andando sobre as águas, ele vem caminhando sobre as águas, ele vem andando sobre as águas, e ele vem andando sobre as águas. Sabe o que eu entendi? Lembro novamente da passagem de Isaías: ainda que se eu passar pelas águas, ela não vai me afogar, e se eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar. E Jesus Cristo está passando pelas águas, está passando pelas águas. Quando ele chega perto do barco, os discípulos olham para ele e falam bem assim: pera aí, tá vindo um fantasma ali, tá vindo, ai meu Deus, é um fantasma, Jesus me socorre porque é um fantasma. E quando eles olham, Jesus Cristo vai e fala bem assim: não temas, sou eu. Sabe o que isso ainda se aplica? Isso se aplica ao bom pastor. Toda a boa ovelha reconhece a voz do seu bom pastor. Toda a boa ovelha, no livro de João capítulo 10, reconhece a voz do seu pastor. E de repente Jesus Cristo se identifica e fala bem assim: não temas, sou eu. Quando ele fala sou eu, tem um homem lá de Rubens. Esse homem, ele é meio louco das ideias. Ele não bate bem do coração nem da mente. O coração dele é duro igual pedra. Estamos falando de Pedro, o homem que andou com Jesus Cristo, que era discípulo, mas não era convertido. Como assim? Ele não era convertido? Ele está lá pregando, ninguém escutou a mensagem dele. Ele chega perto de Jesus Cristo e fala bem assim: Jesus, ninguém escutou minha mensagem. Mas quando Jesus Cristo estava sendo preso, pronto para ser morto, quem é que seguiu Jesus Cristo? Pedro estava lá no cantinho assim olhando. Pedro ia olhando e vendo onde que Jesus Cristo estava indo. E Jesus Cristo olha para ele e fala bem assim: Pedro, tu me amas? Pedro olha para ele e fala: o senhor sabe que sim. Pedro, tu me amas? O senhor sabe que sim. Pedro, tu me amas? O senhor sabe que sim. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu aprendo com Pedro uma coisa: é o seguinte, você pode ser maluco, você pode ser desequilibrado, você pode até não ter chance, mas se você for com a cara de Jesus Cristo, Jesus Cristo for com a sua cara, pode se levantar o céu e a terra, mas nada para aquilo que Deus programou para a sua vida, nada para aquilo que Deus preparou para a sua vida. Vai voltando ao foco. E quando o barquinho está lá, que as ondas estão batendo, que todo mundo olha e fala que é um fantasma, Pedro olha para Jesus Cristo e fala bem assim: se és tu, permita com que eu vá até o Senhor. E Jesus Cristo olha para ele e fala bem assim: Pedro, venha. Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Pedro desce do barco e vai andando até Jesus Cristo. Quando chega perto de Jesus Cristo, Jesus Cristo olha para ele e fala, e ele começa a afundar. Jesus Cristo olha para ele e fala bem assim: por quê? Homem de pouca fé. Ele está afundando. O camarada quebrou a lei da física. O camarada quebrou a lei da ciência. Além de Jesus Cristo, não houve ninguém que caminhou sobre as águas a não ser Pedro. E ele olha para Pedro e fala bem assim: homem de pouca fé. E quando Jesus Cristo olha para todo mundo dentro do barco, ali no livro que nós lemos, que fala homens de pouca fé, ele está olhando e fala bem assim: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Aleluia, papai. Só quem é espiritual pegou. Aleluia. E de repente, quando ele pega e lança a palavra homens de pouca fé, os discípulos olham para ele e perguntam uns para os outros, indagando: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Aleluia. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? No livro de João, no capítulo 1, traz a seguinte explicação sobre Jesus Cristo: e no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Ou seja, ele estava no princípio. Ele sabia que você estava aqui nessa noite, ele sabia das suas dificuldades, ele sabia da sua limitação, ele sabia da sua provação, e ele sabe que lá na frente você vai ser vitorioso. Mas tem um detalhe: não depende de Jesus Cristo, não depende do Arildo, depende de você. Porque quando ele olha e fala homens de pouca fé, ele está questionando para todo mundo: por que é que vocês estão me procurando? Eu dei poder para vocês para pisar sobre serpentes e